Aos nossos amigos internautas, o nosso boa noite. Estamos novamente reunidos na Fraternidade Francisco de Assis para mais uma palestra. A nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, está localizada na capital da cidade de São Paulo, exatamente próximo ao bairro da Vila Prudente. E estamos recebendo nesta noite a nossa companheira Marileide Aparecida Silva. Marileide é trabalhadora da Casa Espírita A Caminho da Luz, um bairro próximo aqui da nossa casa, na Água Rasa. E a Marileide nos traz como tema nesta noite, para a nossa reflexão, o Sermão do Monte. Marileide, por favor. Muito obrigada a todos. É uma grande alegria estar novamente nesta casa, onde já tive a oportunidade de fazer uma outra palestra, só que foi numa quarta-feira, né? E hoje, convidada novamente pelos queridos amigos que a gente fez nessa casa, desde a primeira vez em que aqui estivemos, viemos trazer um tema que escolhemos para esta noite, que é exatamente o Sermão do Monte. E por que o Sermão do Monte? O Sermão do Monte, ele é uma oração praticamente completa, admirada por muitos, onde Jesus traz o alimento. Jesus, naquele momento em que ele se coloca diante da multidão, ele percebe que aquela multidão que ali está no entorno está faminta. Aquela multidão que está ali no entorno tem muita fome. Mas não é fome material, é fome espiritual. É a sede de ter algo para lhes dar esperança, para que eles possam se sentir aliviados de tantas dores, tantos sofrimentos que naquela época eram impostos a todos aqueles que ali estavam. Alguns muito pobres, outros ricos, mas que mesmo com toda a riqueza material, tinham dentro de si esta mesma fome. A fome da fé, a fome da esperança, a fome do amor, que Jesus tinha em abundância para distribuir. E esta oração, este sermão, estas palavras de Jesus, elas tocam tão profundamente, que Gandhi, uma vez, em um discurso, ele diz que aquela é a sonata de amor mais linda que ele já teve a oportunidade de ler. E que mesmo que todos os livros religiosos se perdessem e sobrasse o Sermão do Monte, bastaria a ele para que todos os povos tivessem um guia para seguir a sua vida, para seguir o seu caminho correto. E eu vou pedir licença a vocês para ler, pois que o Sermão do Monte é tão lindo que não queremos perder nenhuma palavra do que Jesus nos disse. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E depois de se ter sentado, aproximaram-se seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo,
disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Este trecho do Evangelho, o Sermão do Monte, está contido exatamente no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E Jesus começa o seu Sermão do Monte colocando: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles herdarão a terra. Humildes de espírito. Quem são esses humildes de espírito do qual Jesus nos fala? E aí, ouvindo a mensagem dos nossos queridos amigos espirituais que nos foi trazida esta noite pela nossa colega, nós percebemos o quanto a espiritualidade já prepara todo o ambiente. E eles trazem exatamente a imagem dos humildes de espírito. Porque o que é a humildade, na verdade? É o nosso entendimento diante do poder de Deus, de quem realmente somos neste mundo e o que estamos fazendo aqui. Quando nós compreendemos a nossa real tarefa no planeta Terra e colocamos, como foi dito na mensagem, tudo o que nós temos para oferecer de melhor a serviço dos nossos irmãos, a serviço da humanidade, a serviço daqueles que necessitam, a serviço da evolução do planeta, a serviço da evolução das pessoas, a serviço da nossa evolução pessoal. Quando temos, não importa a nossa riqueza material, intelectual, espiritual, mas sabemos da nossa verdadeira tarefa dentro do planeta. Por que temos tudo aquilo? Porque aquilo veio às nossas mãos. Por que aquela riqueza material? Por que aquele conhecimento intelectual? Por que eu tenho um talento tão especial para desenvolver aquele trabalho? Eu sei de tudo isso, mas eu tenho humildade dentro de mim e sei que tudo quanto eu recebo, tudo quanto eu tenho, tudo quanto está nas minhas mãos, ele tem um único objetivo no nosso planeta: é a evolução. Nossa, de todos os que caminham ao nosso lado. É isto que Jesus quer dizer com o bem-aventurados, os humildes de espírito, os pobres de espírito. São aqueles que têm a humildade dentro de si. Não importa qual é a sua verdadeira colocação dentro do planeta Terra. A sua riqueza, o seu título, a sua inteligência, não. O importante para ele é saber que em suas mãos ele tem instrumentos para servir a Deus. Então ele é humilde de coração. Nós estamos caminhando, né? Ainda muitas vezes deixamos que o nosso orgulho, a nossa vaidade tome conta, né, das nossas atitudes, mas é o nosso aprendizado. E quando Jesus nos traz as bem-aventuranças, ele quer nos dizer: bem-aventurados quando conseguires ser humildes de espírito. E ele nos mostra isso para que nós possamos realmente sabermos qual é este caminho a seguir. E depois ele nos fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E qual de nós, aqui presente, ou qual a pessoa que caminha pelo planeta Terra, que nunca em sua vida derramou uma lágrima de dor? Que nunca em sua vida sentiu o coração dolorido por uma decepção, por uma perda, por algo que o entristeceu profundamente, por uma enfermidade nossa ou de alguém que nós amamos tanto? Quem entre nós nunca derramou uma lágrima por uma desilusão amorosa,
por alguém que amávamos tanto e que nos decepcionou, ou por um filho que nós tanto amamos e que algumas vezes nessa caminhada acaba por nos decepcionar, nos magoar. Não que seja isso que Ele queira, mas são as nossas tentativas de acerto, e tentando acertar, muitas vezes erramos. Então, qual de nós nunca sofreu, nunca chorou, nunca derramou uma lágrima? Qual de nós pode se dizer isento da dor? Não importa se viva numa choupana mais pobrezinha ou naquela mansão mais rica, o sofrimento é para todos, a dor chega para todos. E o que Jesus diz? Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então Ele traz neste momento a doce mensagem a cada um de nós, de que nós nunca estamos sós no nosso sofrimento. Mesmo que naquele momento nós estejamos completamente sós na matéria, não haja nenhum outro companheiro encarnado ao nosso redor, que nós sintamos em nosso coração a solidão. Jesus nos diz: vocês não estão sozinhos. Nunca. Nós nunca sofremos sozinhos. Nós sempre temos ao nosso lado irmãos amorosos, irmãos que nos auxiliam, irmãos que nos intuem, irmãos que nos dão força. Nós temos ao nosso lado Jesus em todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes nós nos afastamos por algum momento ou por algum acontecimento. Nós mesmos, pelas nossas próprias imperfeições, nos afastamos. Mas Jesus, Ele está sempre ao nosso lado. Ele está sempre ali, pronto, com as suas mãos estendidas. E no momento em que nós dissermos: Jesus, me ajuda, Ele já estará nos carregando nos braços. Bem-aventurados os que sofrem, porque Deus, nosso Pai que está nos céus, nunca nos abandona, nunca nos deixa sozinhos. Quando Jesus pronunciou essas palavras, aquela multidão que estava ali ao redor sentiu em seu coração a doce alegria de saber que todos os sofrimentos serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos, pacíficos, mansuetude. É uma palavra que algumas vezes as pessoas podem até confundir um pouquinho e pensar em alguém que se acovarda, ou alguém que não tem uma reação diante de uma atitude mais forte, ou alguém que não é capaz de se defender. Mas não é disso que Jesus está nos falando. Jesus está nos falando sobre serenidade, sobre calma, sobre o nosso coração livre de amarguras, de raiva, de rancor, de sentimentos que não nos auxiliam em momento algum da nossa vida. Quando Jesus nos fala, bem-aventurados os mansos, Ele quer nos dizer: tenham calma diante dos sofrimentos da vida. Creiam no Deus maior, no Pai maior, que a tudo vê e a tudo assiste. Silenciem a sua revolta. Silenciem a sua raiva. Mansuetude é isto. É calma, é serenidade diante de situações que muitas vezes nos tiram a calma. E aí é difícil, né? Muitas vezes no nosso dia a dia, fazer isto, ter esta mansuetude, ter esta serenidade,
diante dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida. É difícil, não é verdade? Não é fácil a gente manter a calma 24 horas por dia. No trabalho, no trânsito, na nossa família, quando a gente acorda de manhã, né, e o dia já não começa muito bem por algum motivo. Mas se nós pararmos para pensar, tudo que nos acontece durante o dia pode ser uma consequência da minha primeira atitude diante de um problema ou de um acontecimento naquele dia. Tudo depende de como nós reagimos a este primeiro acontecimento. Né? Então, por exemplo, se algo de manhã dentro do meu lar acontece, ou com meu filho, ou com minha esposa, ou com a minha mãe, ou com um irmão, ou com um companheiro que esteja ali convivendo comigo, e logo de início a minha primeira reação é aquela explosão, aquela raiva, aquele sentimento que eu vou levando comigo o dia todo, o resto do dia só vai sendo consequência. Por isso que a gente sempre fala daquele exercício do respirar e contar até 10, 20, 30, quanto for preciso. Antes de tomarmos uma atitude impensada, uma atitude por impulso, né? A gente já logo responde, ou a gente já logo dá uma bronca daquelas bem grande, e aí o dia vai sendo uma consequência disso. O resto do dia, eu saio nervoso, pego o trânsito, eu já brigo no trânsito, eu chego no serviço, eu estou nervoso, brigo com meu colega de trabalho, eu brigo com meu chefe fica bravo, briga comigo, né? E aí tudo vai sendo uma consequência. Eu volto no final do dia para minha casa, continuo nervoso, brigo com o resto do mundo, vou me deitar nervoso, tenho um tremendo de um pesadelo e acordo no outro dia mal-humorado. Manter esta calma diante de situações que nos tiram a calma é um exercício. Não é um exercício fácil, com certeza, mas é um exercício. É um exercício de nos pararmos um momento. Porque aquele primeiro impulso, ele já abaixa e a adrenalina diminui. Consequentemente, a gente reflete, pensa e não toma aquela atitude tão intempestiva. Mansuetude é isto. Mansuetude é diante de uma situação onde nos sentimos muitas vezes ofendidos, magoados, machucados, não nos deixarmos levar pelo sentimento de revolta, de raiva. Refletir, pensar, analisar. O que levou aquele acontecimento? Por que aquilo aconteceu? Antes de nos envolvermos nesta energia pesada da raiva, né, da mágoa, do rancor, refletir, pensar. Vocês percebem que tudo na nossa vida, todos os nossos atos, nós podemos nos guiar pela nossa inteligência. Nós podemos refletir, pensar. Por que eu vou tomar esta atitude intempestiva? Calma, respira, pensa, reflete. Aí nós vamos aprendendo a ter esta mansuetude, esta serenidade. E não a sermos pessoas que se acovardam diante da situação, mas sim enfrentá-la, mas de uma outra maneira. Mas sim enfrentá-la com calma, com tranquilidade, tendo a certeza que tudo o que nos acontece tem uma razão de ser, tem um porquê, é um aprendizado. Deus não é um Pai amoroso, justo e bom? Ele colocaria em nosso caminho algo que não seria bom para o nosso aprendizado? Alguma situação que não fosse para que nós refletíssemos e pensássemos? Tudo bem que muitas situações, muitas vezes, somos nós mesmos que provocamos devido a esta falta de serenidade,
a nos deixarmos levar por este primeiro impulso. E aí o resto vem a galope e toma conta da nossa vida. Jesus, quando Ele nos pede mansuetude, é porque realmente, quando nós aprendermos a agirmos assim, nós vamos continuar e herdaremos a terra. E continuaremos aqui no nosso planeta, porque o nosso planeta vai evoluir. E a nossa evolução vai junto com a do planeta, e nós vamos continuar por aqui, caminhando, aprendendo, evoluindo, né? E daqui, quem sabe, para um outro planeta melhor ainda. Depende de nós, depende de cada um de nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Justiça. O que é justiça? Nós conhecemos, né, a justiça dos homens, as leis que punem, que julgam, que prendem aquele ser, aquela pessoa que é um perigo para a sociedade, que fez algo que coloca ou colocaria, né, continuaria fazendo coisas que colocariam em risco a vida de muitas pessoas. Então vem a justiça, os recolhem, os prendem. E deveria ser com certeza uma renovação, um aprendizado, né, reaprender dentro de um local que fosse digno. A gente sabe que não é bem isso que acontece, mas enfim, né, nós estamos evoluindo. Mas e a justiça que Jesus nos fala aqui? Que justiça é essa? Como nós sabemos que nós estamos sendo justos com alguém? Qual é o peso, a medida que eu uso para saber que eu estou sendo justo, injusto? Eu gostaria que fizesse aquilo comigo. Se alguém tivesse aquela atitude comigo, eu ficaria feliz, eu acharia que aquilo é bom? Ou não, eu ficaria muito infeliz e acharia que aquilo é uma injustiça? A justiça, ela está diretamente ligada à lei de amor que Jesus nos ensina. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a justiça. É colocarmos em prática na nossa vida este amor que Jesus veio nos ensinar. É aprender a praticar este amor com todos que caminham ao nosso lado. É aprendermos que aquilo que nós não queremos para nós, não devemos fazer ao nosso próximo. É isso que Jesus quer nos dizer com justiça. A justiça do Pai, a justiça maior. Não apontarmos o dedo, mesmo naquelas situações em que nós nos julgamos muito acima, né, daquela pessoa para quem nós apontamos o dedo. Ah, aquele criminoso, aquele assassino, aquele homem que fez aquilo tão mal. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontarmos o dedo? Mas como funciona essa justiça então? Nós temos sim o dever de auxiliar dentro da justiça. Não podemos ser coniventes com erros que prejudicam a nós e a todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Não é isto. A justiça, ela é de acordo com a lei de Deus. E nós devemos praticar isso no nosso dia a dia, procurando as melhores maneiras de sermos justos com todos que caminham à nossa volta. E a nossa medida é exatamente esta. Bom, se fosse comigo, o que eu acharia disto? Esta é a pergunta. Será que eu estou sendo justo, que eu não estou sendo justo? E se fosse eu? Para mim. Quando a gente começa a raciocinar assim, a gente começa a perceber a coisa de uma outra maneira. Começa a perceber como este amor de Deus,
Ele pode direcionar a nossa vida. Ele pode nos guiar pelo caminho. Esta é a justiça que Jesus fala. E quando nós conseguimos, na nossa caminhada, sermos justos, nós nos sentimos fartos, nós nos sentimos felizes. Nós dormimos com a nossa consciência tranquila, deitamos a cabeça no travesseiro e dormimos tranquilos, com a certeza do dever cumprido. O melhor que nós pudermos oferecer dentro do âmbito em que nós vivemos, o melhor que nós pudermos fazer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Misericórdia. Será que nós precisamos da misericórdia? Ou não? Nós já somos assim tão bons que não precisamos da misericórdia de ninguém. Todos nós precisamos de misericórdia, todos nós precisamos de perdão, porque todos nós ainda erramos. Alguém aqui não erra? Tem alguém aqui que não erra? Eu já escondo as minhas mãos, porque com certeza eu erro e muito. Todos nós. Por que erramos? Por quê? Porque estamos aprendendo. Como é que se aprende? Errando. Quem somos nós? Espíritos imortais, em evolução, em aprendizado. Por isso reencarnamos. Não é isso que a doutrina nos diz? Reencarnamos várias vezes, centenas de vezes, e ainda veremos muitas outras. Por quê? Porque ainda temos muito a aprender, ainda temos muito a errar, muitas experiências para viver. Todos nós erramos, todos sem exceção. Por isso, todos nós precisamos de misericórdia. Nós precisamos o tempo todo que todos que estão à nossa volta nos entendam, nos compreendam, nos perdoem pelas nossas falhas. Então, quem somos nós para dizer, eu não perdoo, não. Não. Aquela pessoa lá, de jeito nenhum. Me magoou, me machucou, me decepcionou. Eu não perdoo. Por quê? Eu sou melhor do que aquela pessoa? Só ela que erra? Eu não? Eu sou um ser perfeito? Não. Todos nós erramos. Quando nós começamos a nos olhar, nos conhecer, fazer a reforma íntima, o autoconhecimento, quando nós entramos neste caminho que a doutrina nos coloca, de autoconhecimento, de olhar para si mesmo, de se perceber, de saber o que precisamos melhorar, onde precisamos melhorar, nós percebemos cada vez mais que somos sim seres imperfeitos. Nos olhamos mais, nos enxergamos melhor, percebemos nossas falhas e começamos a perceber também que muitas coisas que aconteceram ou que acontecem na nossa vida também é por nossa responsabilidade. Que nós nem sempre somos vítimas nas situações. Aliás, eu acho que vítimas em quase nenhuma situação. Em todas as situações da nossa vida, nós somos participantes. Nós temos a nossa responsabilidade dentro dos relacionamentos, sejam eles quais forem.
com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos companheiros, companheiras, com os nossos companheiros de trabalho, dentro da casa espírita. Não é verdade? Nós estamos num relacionamento. E dentro de um relacionamento, nós cometemos erro. Todos cometemos erros. Todos nós. Então, como eu posso olhar e dizer, não perdoo não. Perdoo não. Se nós precisamos do perdão das pessoas o tempo todo. E a melhor maneira de nós aprendermos realmente a perdoar de verdade é este. É nos reconhecendo seres imperfeitos. É nos reconhecendo seres que erram e muito. Reconhecendo as nossas falhas e trabalhando essas falhas. Automaticamente nós olhamos para o nosso irmão e passamos a vê-los com outros olhos. A perceber que se eu erro, por que ele não pode errar também? Por que ele tem que ser perfeito se eu também não sou? Por que eu exijo a perfeição do outro se ela não está em mim? Quem somos nós? E é isso que Jesus quer nos falar, quando ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. De Deus? Não, porque Deus não nos perdoa de nada. Ele não nos acusa de nada. Ele nos conhece, Ele sabe quem somos. Foi Ele que nos criou. Nós precisamos do nosso perdão. É a gente que tem que se perdoar pelos nossos erros. A nossa consciência, é ela que fica martelando aqui, ó. Não é verdade? Então vamos aprender a perdoar os nossos irmãos, sim. Vamos tirar as mágoas, os rancores, vamos tirar as teias de aranha do nosso coração, para que dentro dele haja mais espaço para o amor, para a fraternidade, para a paciência. Né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração. Difícil ainda, né? Sermos limpos de coração. Ainda não chegamos lá. Alguns que passaram aqui pela terra, a gente até fala, nossa, ele devia ser limpo de coração, porque olha, deve ter direto lá, bater um papinho com Jesus, né? Mas nós ainda não somos. Nós estamos no caminho. Nós estamos aprendendo. Limpo de coração é aquele que é sem malícia, sem maldade, que olha para cada um que caminha ao seu lado, sem perceber, sem achar, sem julgar, sem temer. Limpo de coração, puro de espírito. Nós ainda não somos. Estamos aprendendo. E um dia, quando realmente formos limpos de coração, nós veremos a Deus, sentiremos a sua presença muito forte e muito intensa em nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Somos pacificadores? Ainda não. Falta muito para chegarmos lá. Pacificador é aquele que diante de qualquer situação, ele se coloca como mediador, como aquele que vai fazer a paz. E falar a verdade, né? A gente ainda gosta de uma fofoquinha, né? De um diz que me diz que. Ou de um comentáriozinho, às vezes, lá no trabalho, afinal, né? O que tem de mais? A gente ainda faz essas coisas. E o que Jesus nos diz? Que nós devemos ser pacificadores. Ou seja, diante de uma situação de conflito, nós devemos ser aquele que faz a diferença. Aquele que vai unir e não separar mais ainda. Não aquele que vai trazer discórdia, mas aquele que vai trazer a paz. E nós não estamos falando em situações mundiais, não estamos falando em situações, né, de guerras, estamos falando de situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Em qualquer lugar onde estivermos, nós
podemos aprender a ser pacificadores. Não aquele que vai colocar mais lenha na fogueira, pelo contrário, aquele que vai trazer um pouco de cinza e jogar na fogueira para que ela se abafe. Aquele que vai ter uma palavra muitas vezes ou uma atitude que vai terminar ou pelo menos amenizar um conflito. Ah, mas tem situações que é difícil, a gente não consegue nem intervir, porque parece que está tão, né? O pessoal está tão... Está ali naquela briga, naquela discussão, e a gente não pode fazer nada. Será que não pode mesmo? A gente já não ouviu falar que um pensamento de amor, ele é muito mais veloz e eficaz que um pensamento de raiva? Se naquele momento do conflito, eu me colocar em oração, sair fora daquela situação, pedir para que Deus ilumine, para que a espiritualidade maior ilumine aqueles irmãos, e traga ali naquele ambiente uma energia de paz, de concórdia, vocês não acham que isso vai ajudar? Com certeza. É que muitas vezes na nossa vida, nós ainda não conseguimos fazer isso, a gente acaba entrando naquela energia, a gente acaba se envolvendo tanto no conflito, que a gente não faz este exercício de sair um pouquinho fora, mentalizar Jesus, fazer uma oração, pedir para que a espiritualidade amiga envolva aquele ambiente, e aí que aquilo possa ser amenizado, que aquela discussão possa ser amenizada. Então nós podemos aprender a ser pacificadores. Nós podemos aprender sim no nosso dia a dia. É um outro exercício. Olha quanto exercício a gente já está aprendendo a fazer hoje, né? Vamos contar até 10, vamos respirar fundo, vamos, né, não entrar na discussão, vamos tentar amenizar. Tudo isso está no Sermão do Monte, gente. Olha que coisa linda. Para nós levarmos para o nosso dia a dia. Porque qual é o intuito de Jesus e do seu evangelho de luz? É que nós consigamos trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Não apenas aqui nesse momento em que nós estamos na casa espírita, mas em todos os lugares por onde nós formos. Cada um de nós que está aqui hoje pode tentar colocar em prática lá fora este evangelho de Jesus. É isto que nós, cada um de nós que está aqui hoje, tem a responsabilidade. Não apenas de ouvir, aprender e falar, que legal, bonito, né? É, bonito. O evangelho de Jesus é maravilhoso. Mas é a prática dele na nossa vida que vai trazer para cada um de nós tudo isso que Jesus está colocando aqui no Sermão do Monte. É tudo muito lindo, as palavras são maravilhosas, os ensinamentos preciosos. Mas como dizia Paulo, serão apenas palavras mortas se nós na nossa vida não conseguirmos colocar em prática, não conseguirmos levar pelo menos um pouquinho para a nossa vida os ensinamentos do Mestre. E ele termina o Sermão do Monte dizendo, bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Naquele momento, Jesus ali, para os seus discípulos, e para toda aquela multidão que ali estava, e que já em seu coração sentia a boa nova pulsando forte, ele dizia, bem-aventurados sois vós, porque vós serão perseguidos, porque seguirão os meus ensinamentos. E nós sabemos que foram mesmo. Todos os que vieram após Jesus, os seus discípulos, muitos mártires que nós lemos no Evangelho,
Sim, foram perseguidos, sofreram injúrias, mentiras. E Jesus já os preparava naquele momento para a caminhada que viria a seguir. Mas e nós? E cada um de nós? Na nossa vida, no nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, dentro do nosso lar, que é o nosso primeiro local de aprendizado, né? É dentro do nosso lar, é ali que está o nosso maior aprendizado, porque é ali que nos reunimos com todos aqueles com os quais já tivemos em outras vidas, muitas vezes, situações complicadas, situações difíceis, e nos reunimos novamente na mesma família, dentro do mesmo lar, dentro da mesma casa, e ali passamos muitas vezes por situações muito difíceis, revoltas, filhos, irmãos que não se entendem. E aí? O que é que nós vamos fazer com os ensinamentos do Mestre neste momento dentro do nosso lar? Nós vamos deixar que o livro continue lá, empoeirado, que as palavras continuem lá, presas dentro do livro? Ou será que nós vamos começar no nosso dia a dia a refletir melhor sobre esses ensinamentos de Jesus? Isso é um tesouro, mas não é um tesouro que a traça corrói. É um tesouro que deve ficar guardado e deve se expandir dentro do nosso coração. Se cada um de nós não refletirmos, não pensarmos, não tentarmos mudar as nossas atitudes, se cada um de nós não tentar fazer esta reforma íntima e praticar, e tentar praticar de verdade com todos aqueles com os quais caminhamos o Evangelho de Jesus, as palavras do Sermão do Monte, elas continuarão sendo palavras mortas. Mas a partir do momento em cada um de nós, dentro do seu coração, começar a dar vida a estes ensinamentos, começar a dar vida a essas palavras de Jesus, refletir, pensar, agir. É fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível, é? Não, não é impossível. É tudo uma questão de perseverar, insistir, não desistir, não titubear. Errar? Sim, vamos continuar errando. Mas diante do erro, olhar para o erro, reconhecer o erro, o que é mais difícil, reconhecer-se diante do erro, olhar-se, perceber-se, saber aonde está a minha responsabilidade nessa situação. Aí sim, eu começo a mudar, eu começo a agir, eu começo a pôr em prática na minha vida, no meu dia a dia, na minha família, no meu trabalho, em todos os lugares por onde eu caminhar, eu começo realmente a praticar o Evangelho de Jesus. E aí sim, este sermão maravilhoso do monte, ele não será mais apenas, não serão apenas palavras bonitas que vão me emocionar, mas que dali a 5 minutos eu não terei mais nem lembrança do que significam. Não, pelo contrário. Elas vão estar gravadas dentro do meu coração. Elas vão estar gravadas em cada atitude que eu tomar daqui para frente. Elas vão estar gravadas naquele momento em que eu respirar, contar até 10 e tiver 1 minuto de mansuetude. Naquele momento em que eu me sentir ofendido, e eu parar, refletir, perceber os meus erros
e disser: sim, eu sou capaz de perdoar. Sim, eu não preciso julgar. Sim, eu sou capaz de ser um pacificador. Sim, eu sou capaz de aprender e de praticar os ensinamentos de Jesus. Que a paz do Mestre esteja com todos vocês. Graças a Deus. Obrigada. Marileide, muito obrigada pela sua palestra. Realmente, ensinamentos para refletirmos durante muitos meses e, com certeza, colocá-los em prática. Aos nossos internautas, nossos amigos internautas, o nosso muito obrigada por estarem conosco e esperamos estar novamente juntos na próxima sexta-feira. Uma boa noite a todos.